Depois que eu e Virgínia assinamos a separação em Goiânia, eu jurava que a parte mais dolorosa já tinha passado. Mas eu estava enganado. A verdadeira guerra começou no momento em que alguém falou a palavra guarda. Aquele termo simples, frio e seco, virou uma faca cravada no meu peito. De repente, meus filhos deixaram de ser apenas crianças inocentes e passaram a ser tratados como um troféu em disputa, como se fossem objetos sem voz, sem alma, sem lágrimas. O que mais me revolta é perceber que no meio de tantos papéis e decisões judiciais, ninguém parecia se importar com o que eles sentiam. Eu olhava para meus meninos e pensava: como podem arrancar de mim o direito mais sagrado que um pai pode ter? Obrigado por estar aqui acompanhando essa história. Se você também acredita que nenhuma criança deveria ser usada como moeda em uma briga, se inscreva e continue comigo até o fim, porque o que vou revelar é revoltante. Maria Alice sempre foi diferente dos outros. Desde pequena, eu percebia que ela carregava uma sensibilidade única, um olhar profundo que parecia enxergar além do que estava diante dos olhos. Enquanto as outras crianças se distraíam facilmente, ela parava para observar, para pensar, para sentir. Por isso, quando tudo começou a desmoronar entre eu e Virgínia, eu sabia que ela seria a primeira a absorver o impacto, e não deu outra. A cada briga, a cada acusação pública, a cada postagem que transformava nossa vida em espetáculo, Maria Alice ficava mais silenciosa, mais fechada, como se estivesse tentando esconder uma dor que ainda não sabia como explicar. Lembro claramente de uma noite em que ela entrou no meu quarto, com os olhos marejados, segurando um tablet nas mãos. Ela me mostrou um vídeo em que Virgínia aparecia sorrindo ao lado dos filhos, como se tudo estivesse bem, enquanto comentários rolavam embaixo. O pai não liga para eles, né? Que sorte que tem a mãe dela, o pai só pensa em aparecer. Maria Alice, com apenas 6 anos, leu aquelas palavras e me perguntou: pai, por que eles falam isso de você? Você não ama a gente? Eu senti o chão sumir sob meus pés. Como explicar para uma criança que a maldade das pessoas era alimentada por uma guerra que nunca deveria ter saído de casa? Como dizer que aqueles comentários não refletiam a verdade, mas que poderiam destruir a forma como ela me enxergava? Foi nesse momento que eu prometi a mim mesmo que faria de tudo para blindá-la. Eu não queria que minha filha crescesse acreditando nas mentiras que ecoavam na internet, nem que fosse usada como vitrine para engajamento. Mas essa era a parte mais cruel. Eu não tinha controle sobre a exposição que Virgínia escolhia dar aos nossos filhos. Enquanto eu tentava protegê-los do olhar faminto da mídia, ela acreditava que mostrar os momentos em família era algo natural, até positivo, porque alimentava a imagem pública dela. Só que ninguém via o outro lado. Ninguém via o desconforto da Maria Alice quando era filmada contra a própria vontade, quando precisava sorrir para uma câmera que ela odiava, quando era obrigada a ser a filha perfeita diante de milhares de pessoas que julgavam cada detalhe. Eu me lembro de um episódio revoltante. Fomos a uma festa infantil em Goiânia de um amigo da família. Era para ser um momento simples, descontraído, em que as crianças pudessem brincar e esquecer dos problemas. Mas bastou chegarmos e logo havia câmeras, celulares levantados, flashes disparando. Alguns jornalistas já estavam à espera, e não demorou para que começassem as perguntas venenosas. E aguarda, Zé Felipe? É verdade que você não vê seus filhos há dias? O que acha da postura da Virgínia nas redes? Eu tentei ignorar, puxar meus filhos para dentro do salão, mas a exposição era inevitável. Maria Alice, com seus olhinhos assustados, se agarrou na minha perna e sussurrou: pai, eu não quero que eles falem da gente. Eu a peguei no colo, apertei forte contra o peito e senti a respiração dela acelerada, como quem já não se sentia segura em lugar nenhum. E aquilo me deu uma raiva indescritível. Como podiam transformar uma criança em alvo de curiosidade mórbida? Como podiam achar normal que uma menina de 6 anos fosse exposta a perguntas e câmeras, como se fosse uma celebridade adulta? Naquele dia, à noite, quando voltamos para casa, eu tentei conversar com Virgínia. Disse que não era saudável, que Maria Alice estava sofrendo.
que ela precisava de privacidade, de infância, não de curtidas, mas a resposta dela foi um misto de defesa e indiferença. Zé, você exagera. Ela vai se acostumar. O mundo é assim hoje em dia. Quanto mais amor as pessoas tiverem por ela, melhor. Amor? Eu queria gritar. Aquilo não era amor. Aquilo era consumo. As pessoas não estavam amando a minha filha. Estavam consumindo sua imagem, seu sorriso forçado, sua fragilidade. E quanto mais a consumiam, mais fome sentiam. Nos dias seguintes, percebi Maria Alice ainda mais retraída. Ela começou a evitar espelhos. Não queria mais brincar na frente das câmeras e até desenhava figuras com lágrimas nos olhos. Uma vez, quando perguntei por que desenhava bonecas chorando, ela respondeu: porque todo mundo olha para a gente, mas ninguém escuta o que eu sinto. Aquilo me partiu em pedaços. Minha filha já entendia demais, sentia demais, sofria demais para a idade que tinha. Eu me vi em um dilema. Como proteger Maria Alice sem transformá-la ainda mais em alvo? Como blindar sua alma frágil sem entrar em choque direto com a mãe dela que continuava acreditando que a exposição era natural? O ódio que eu sentia pela mídia, pelas redes sociais, pelos curiosos, só crescia. Mas acima de tudo eu sentia uma raiva surda de mim mesmo, por não conseguir ser o escudo que ela precisava. E no meio desse caos, eu entendi uma coisa terrível. Não importava quem ganhasse a guarda no papel, não importava o que o juiz decidisse. Se nós como pais não mudássemos de postura, Maria Alice continuaria sendo a maior vítima dessa guerra. Porque a pior prisão que uma criança pode viver não é a de um regime rígido ou de uma decisão judicial. É a prisão de crescer sem ter direito à própria infância. O que mais me revolta é perceber que, em vez de sentarmos e conversarmos como dois adultos responsáveis, tudo virou uma guerra pública. Cada palavra, cada gesto, cada lágrima era transformada em conteúdo para as redes sociais. Eu acordava e antes mesmo de tomar meu café já tinha centenas de notificações no meu celular. Matérias de sites de fofoca, vídeos de opinião, comentários maldosos de gente que nem conhece a nossa história. E para piorar, era sempre eu o vilão da narrativa. Se eu falava sobre querer a guarda compartilhada, diziam que eu só queria usar meus filhos como desculpa para aparecer. Se eu ficava em silêncio, me chamavam de omisso, como se eu não ligasse para eles. Era um fogo cruzado em que eu nunca tinha como sair sem feridas. A pressão crescia de todos os lados. Meus advogados pediam calma, diziam que tudo se resolveria, na justiça. Mas como ter calma quando cada minuto longe dos meus filhos parecia uma eternidade? Enquanto isso, do outro lado, Virgínia aparecia sorridente em vídeos, cercada de fãs que a aplaudiam como se fosse a única heroína da história. E não me entenda mal. Eu nunca quis difamar a mãe dos meus filhos. Sempre respeitei o papel dela. Mas o que doía era ver a verdade sendo distorcida, jogada em praça pública, como se fosse uma novela onde o público precisava escolher mocinha e vilão. E adivinha? O vilão era eu. As diferenças de opinião, que antes ficavam restritas a discussões em casa, agora eram amplificadas em rede nacional. Se eu dizia que acreditava que meus filhos precisavam de rotina, estabilidade, horário para dormir, isso virava a acusação de que eu queria controlar tudo, que eu era rígido demais, quase um ditador dentro de casa. Se eu falava que eles precisavam de limites, surgiam comentários dizendo que eu era insensível, frio, que criança tinha que ser livre. De repente, o que antes eram apenas conversas privadas se transformou em manchetes distorcidas. E assim, enquanto eu tentava defender o meu direito de ser pai, me via obrigado a enfrentar não apenas a mãe dos meus filhos, mas também um exército inteiro de opiniões públicas, manchetes sensacionalistas e pessoas que se sentiam no direito de decidir o futuro da minha família com base em fragmentos distorcidos da realidade. Era como gritar dentro de um estádio lotado, tentando ser ouvido, mas sendo abafado por uma multidão que já havia escolhido acreditar em outra versão da história. E no fundo, a indignação só crescia porque eu sabia que, para os jornalistas, para os fofoqueiros de plantão, para os curiosos da internet, tudo isso não passava de entretenimento.
Mas para mim, cada ataque, cada acusação, cada mentira era uma facada no peito. Era a destruição lenta da imagem que meus filhos tinham de mim, a corrosão do vínculo que eu tanto lutei para construir. Eu não estava apenas perdendo espaço na mídia. Eu estava perdendo espaço no coração dos meus próprios filhos. Quando a gente se separou, Virgínia olhou nos meus olhos e disse: "Vamos fazer isso de forma amigável, pelo bem das crianças." Naquele momento, apesar da dor da separação, eu me agarrei àquela frase como quem se agarra a uma tábua no meio do naufrágio. Pensei: se ao menos conseguirmos preservar a paz entre nós, talvez nossos filhos consigam atravessar esse turbilhão sem tantas cicatrizes. Mas a realidade se mostrou o completo oposto do que ela prometeu. Aquela conversa nunca passou de palavras ditas para aliviar o peso da hora, porque na prática, nada foi amigável. Pelo contrário, cada passo depois disso se transformou numa troca de acusações, um duelo silencioso em público e ensurdecedor em particular. Atrás das câmeras, quando os holofotes se apagavam e não havia plateia para aplaudir, a verdade aparecia nua e crua. Não existia acordo, não existia respeito, não existia paz. Existia apenas uma guerra fria, feita de mensagens atravessadas, indiretas afiadas e silêncios que pesavam mais do que gritos. Sempre que eu pensava que poderíamos ao menos alinhar uma decisão em relação às crianças, surgia uma provocação, um comentário carregado de veneno, uma tentativa de me colocar como o lado errado da história. E o que mais doía era perceber que, enquanto eu sangrava em silêncio, em frente às câmeras ela construía uma narrativa ensaiada de harmonia, como se tudo estivesse sob controle. Eu tentava me erguer, voltar a focar no meu trabalho, na música, no palco, mas a sombra dessa guerra me acompanhava em cada lugar que eu ia. Não importava se eu subia para cantar em Goiânia ou em qualquer outro canto do Brasil. Sempre havia alguém para me lembrar da situação. Entrevistas em rádios viravam perguntas maldosas sobre a separação. Shows que deveriam ser celebração de alegria eram interrompidos por gritos de fãs comentando as últimas postagens dela. Era como se minha vida profissional tivesse sido sequestrada por essa narrativa, como se eu não fosse mais cantor, não fosse mais artista, mas apenas um personagem coadjuvante na novela da minha própria dor. E não era só o público. O próprio ambiente de trabalho se tornou um campo minado. Produtores, colegas e até pessoas que eu considerava amigos me olhavam com curiosidade, como se quisessem arrancar de mim confissões. Alguns chegavam a comentar: "Força, irmão, a internet não perdoa mesmo", como se isso fosse algum tipo de consolo. Eu sorria por fora, mas por dentro queimava. Porque ninguém sabia das mensagens que chegavam tarde da noite, das indiretas que me atingiam como socos, dos áudios frios e calculados, em que Virgínia dizia que eu nunca seria capaz de oferecer estabilidade aos nossos filhos. O mais perverso de tudo era a forma como ela usava o discurso de mãe protetora em público, ao mesmo tempo em que, em privado, fazia questão de jogar na minha cara cada detalhe em que achava que eu falhava. "Você está sempre viajando. Você não sabe dar limites. Você nunca vai entender o que é realmente cuidar." Cada frase vinha como uma acusação, uma tentativa de diminuir meu papel de pai. E eu, que sempre lutei para estar presente mesmo com a correria da carreira, me via acuado com a sensação de que nada do que eu fazia era suficiente. As indiretas não ficavam restritas ao particular. Elas escorriam para as redes sociais, em legendas enigmáticas, em frases soltas em entrevistas, em comentários jogados como quem não quer nada. O público lia, interpretava e rapidamente me transformava em alvo de ataques. A cada postagem, dela minha caixa de mensagens se enchia de críticas, de xingamentos, de julgamentos cruéis. Era como se, além de carregar a dor da separação, eu tivesse que carregar também a culpa inventada por milhares de estranhos que se achavam no direito de decidir quem eu era como pai e como homem. E no meio disso tudo, a vida seguia. Eu precisava levantar da cama, precisava ensaiar, precisava cantar, precisava sorrir para as câmeras, mesmo quando por dentro eu estava em pedaços. A música,
que sempre foi meu refúgio, se tornou uma prisão. Eu subia no palco com a garganta apertada, tentando soltar a voz enquanto a cabeça latejava com pensamentos. Será que meus filhos vão crescer acreditando no que dizem sobre mim? Será que vão achar que eu sou o vilão da história que a mãe deles conta para o mundo? Eu nunca quis guerra, o que eu queria era paz. Queria apenas poder exercer meu papel de pai, sem ser atacado, sem ser deslegitimado, sem ser transformado em caricatura por um público sedento por drama. Mas a promessa de separação amigável nunca existiu. Foi apenas uma cortina de fumaça. Por trás dela, o que havia era um campo de batalha em que cada gesto meu era interpretado como ataque. E cada silêncio era visto como indiferença. Hoje, tento me erguer com o que resta. Tento construir novos alicerces para minha vida, ainda que os escombros do passado insistam em me cercar. Tento seguir com minha música, porque é a única coisa que ainda me dá forças para levantar todos os dias. Mas não está fácil. Não, é simples se reconstruir quando a cada passo alguém lança uma sombra sobre você. Não é simples sorrir quando cada indireta funciona como um lembrete de que, para ela, eu nunca serei suficiente. Foram meses de dor, silêncio forçado e palavras cuspidas em público que me feriram mais do que qualquer faca poderia ferir. Eu carregava a sensação de que o mundo inteiro estava contra mim e que eu jamais teria de volta o espaço que eu merecia na vida dos meus filhos. Mas em meio a tantas batalhas, a verdade foi se impondo aos poucos, como um sussurro que ninguém consegue calar para sempre. Lembro de um dia em especial quando minha filha mais velha me olhou nos olhos e disse: "Pai, eu não quero escolher entre você e a mamãe." Aquilo me quebrou. Foi como se todas as acusações, todas as manchetes e todas as fofocas caíssem no chão, revelando o que realmente estava em jogo. Não era sobre quem tinha mais razão, não era sobre quem a mídia aplaudia, não era sobre quem saía mais bonito na foto. Era sobre eles, apenas eles. E pela primeira vez depois de tanto tempo, eu percebi que Virgínia também estava destruída por dentro. É claro, por fora ela parecia forte, sorridente, como se tudo estivesse sob controle. Mas bastava olhar fundo, com calma, para perceber as olheiras escondidas pela maquiagem, a voz embargada em certas entrevistas, o jeito inquieto com que ela segurava a mão das crianças quando pensava que ninguém estava vendo. Eu me dei conta de que, por mais mágoas que existissem entre nós, ela também era mãe. Também carregava aquela mesma dor sufocante de imaginar os filhos sendo usados como munição em uma guerra sem sentido. Foi então que algo mudou dentro de mim. Não aconteceu de um dia para o outro, mas o ódio que crescia em meu peito começou a dar lugar a uma reflexão amarga. Se eu continuasse alimentando aquela disputa, quem realmente perderia não seria eu, nem ela. Seriam eles, nossos filhos, as pessoas que mais amamos no mundo. Perceber isso me rasgou por dentro porque me obrigou a engolir o orgulho, a calar o ego ferido e a reconhecer que sim, a vida tinha nos colocado em lados opostos, mas ainda existia um território que não podíamos dividir em dois: o coração das crianças. As conversas que antes eram tiros de guerra começaram a mudar de tom. Não foi fácil, não foi rápido. Houve momentos em que ainda nos atacávamos, em que ainda deixávamos as feridas abertas sangrarem no meio de uma ligação ou reunião com advogados. Mas pouco a pouco, o peso da responsabilidade falava mais alto. Começamos a nos perguntar: como vai ser quando eles crescerem e olharem para trás? O que eles vão lembrar? Que tiveram pais que se amaram o suficiente para protegê-los, ou que tiveram pais que os transformaram em troféus de um campeonato nojento? Eu não queria ser lembrado como um pai que brigou, que gritou, que se defendeu diante das câmeras. Eu queria ser lembrado como um pai que nunca desistiu, que sempre esteve presente, que fez o possível e o impossível para que seus filhos crescessem com amor. E percebi que Virgínia queria o mesmo. No fundo, sempre quis. Talvez, no calor das acusações, tenhamos nos perdido de nós mesmos, deixando a raiva guiar os passos. Mas quando o silêncio chegava, quando estávamos sozinhos em nossos quartos, sei que ambos chorávamos pelo mesmo motivo:
o medo de perder o carinho dos nossos filhos. A conclusão foi dolorosa, mas libertadora. Entendemos que a guarda não era sobre quem vencia, mas sobre quem estava disposto a dividir, a ceder, a suportar as próprias feridas para que os filhos não precisassem carregar cicatrizes. Não significa que nos tornamos amigos de repente, nem que as mágoas desapareceram como mágica. Elas ainda estavam lá, abertas, latejando, mas deixaram de ser o centro. Decidimos juntos que o centro seria o bem-estar das crianças. Que elas não teriam que escolher, porque nunca deveriam ser obrigadas a escolher. Que teriam direito de correr para os braços do pai e da mãe sem sentir culpa, sem medo, sem o peso de uma disputa suja. Quando assinamos o acordo final, percebi que não era uma vitória para mim, nem para ela. Era uma vitória para eles. Era o fim de um espetáculo cruel que nunca deveria ter começado. E mesmo que os jornais, os sites e os curiosos ainda tentassem arrancar sangue das nossas feridas, a diferença é que agora tínhamos clareza. Nada do que viesse de fora poderia mais valer do que o que construímos dentro de casa. Eu saí daquela audiência de cabeça erguida, não porque tinha vencido, mas porque finalmente tinha aprendido a perder. Perder o orgulho, perder a necessidade de ter razão, perder o desejo de provar algo para os outros. Tudo isso se tornou pequeno diante do único ganho que realmente importava. O sorriso dos meus filhos, a paz no olhar deles, a certeza de que nunca mais seriam jogados como peças em um tabuleiro. E mesmo com as cicatrizes ainda abertas, com as lembranças dolorosas ainda pesando, eu aprendi que ser pai não é lutar contra a mãe nem contra o mundo. Ser pai é lutar todos os dias, para que os filhos cresçam livres daquilo que quase nos destruiu. A guerra do ego. E cada palavra minha era arrancada do contexto para gerar cliques. O mais cruel era perceber que a mídia não se importava com a dor real por trás de tudo isso. Eles não viam meus filhos acordando no meio da noite chorando, perguntando por que não podiam ficar comigo o tempo todo. Eles não viam a angústia no olhar deles quando escutavam comentários venenosos na escola, reproduzidos pelos colegas que ouviram os próprios pais falando. Não, nada disso importava. O que importava era o espetáculo. E cada lágrima nossa era combustível para mais audiência, mais engajamento, mais dinheiro para quem lucrava com a nossa tragédia. Eu me sentia esmagado por um sistema que transformava meu amor de pai em arma contra mim mesmo. A cada postagem, a cada acusação, meu coração se enchia de raiva e impotência. E a pergunta que não saía da minha cabeça era: por que ninguém enxerga que no meio dessa guerra, quem mais sofre são justamente aqueles que não têm culpa de nada? Por que ninguém percebe que meus filhos não são personagens de uma novela? Mas, talvez o mais indignante de tudo, fosse ver como a opinião pública parecia pesar mais do que a verdade dentro do tribunal. Meus advogados diziam que o juiz era humano, que inevitavelmente via as manchetes, lia os comentários, e que por mais que tentasse ser imparcial, a pressão da mídia acabava contaminando qualquer decisão. Era como lutar contra um inimigo invisível. Um monstro que crescia a cada like, a cada compartilhamento, a cada fake news criada para manchar minha imagem.